Um coronel poderoso riu ao ver sua escrava grávida. Mas quando descobriu de quem era aquele bebê, ele desabou em lágrimas. O que ele viu naquela criança que partiu seu coração de pedra? Fique até o final para descobrir como um segredo enterrado por meses transformou o homem mais cruel da região no avô mais dedicado que você já viu. Mas antes de começar essa história incrível, me conta aqui nos comentários. De que cidade você está assistindo esse vídeo? Eu adoro saber de onde vêm nossos seguidores. E se você ainda não é inscrito no canal, clica naquele botão vermelho de se inscrever aí embaixo e ativa o sininho para não perder nenhuma história emocionante como essa. Agora sim, vamos à história. A Fazenda São Sebastião era conhecida em toda a província como a mais próspera das redondezas. Suas terras se estendiam por léguas intermináveis, cobertas por cafezais que balançavam ao vento como um mar verde escuro sob o sol inclemente do interior. O coronel Augusto Mendes, proprietário dessas terras, era um homem temido e respeitado em igual medida. Sua figura imponente, com bigodes fartos e olhar severo, inspirava obediência imediata em todos que cruzavam seu caminho. Aos 52 anos, o coronel construíra seu império com mãos de ferro. Viúvo há 15 anos, desde que perderá sua esposa durante um parto difícil que também levará seu único filho legítimo, Augusto mergulhara no trabalho como forma de esquecer a dor. A fazenda tornou-se sua única família, seus escravizados sua única companhia constante, e o lucro seu único consolo nas noites solitárias da Casa Grande. Entre os mais de 100 escravizados que trabalhavam na propriedade, havia uma jovem chamada Mariana. Com apenas 23 anos, ela se destacava não apenas pela beleza serena, mas pela inteligência aguçada que transparecia em seus olhos castanhos. Mariana nascerá na fazenda, filha de Joana, a antiga mucama da falecida esposa do coronel. Por isso, diferentemente dos outros cativos que labutavam sob o sol escaldante dos cafezais, Mariana fora designada para trabalhar na Casa Grande, auxiliando nas tarefas domésticas e, eventualmente, tornando-se a principal mucama do coronel. A relação entre o coronel Augusto e Mariana sempre fora peculiar. Ele a tratava com uma dureza calculada, nunca permitindo que ela esquecesse sua condição, mas também nunca a castigando com a mesma brutalidade que dispensava aos outros escravizados. Mariana, por sua vez, aprenderá desde cedo a ler as nuances do humor de seu senhor, sabendo exatamente quando falar e quando permanecer em silêncio. Essa dança delicada de poder e submissão definia seus dias na fazenda. Naquele outono de 1857, algo mudou. Mariana começou a sentir enjoos matinais, sua cintura antes fina começou a se expandir, e logo ficou impossível esconder a verdade. Ela estava grávida. A notícia se espalhou pela senzala como fogo em palha seca, gerando sussurros e especulações. Quem seria o pai? Alguns falavam de um feitor, outros de um escravizado das redondezas, mas ninguém ousava pronunciar o nome que estava na mente de todos. Quando Mariana finalmente reuniu coragem para informar o coronel sobre sua gravidez, escolheu um entardecer em que ele parecia mais sereno, saboreando seu café na varanda da Casa Grande. Com a voz trêmula e os olhos baixos, ela revelou seu estado. A reação do coronel foi inesperada e cruel. Ele riu. Uma gargalhada alta, zombeteira, que ecoou pela fazenda e gelou o sangue de Mariana. Mais um moleque para trabalhar nos meus cafezais, ele declarou, sem demonstrar qualquer compaixão ou interesse em saber mais detalhes. Para ele, aquela gravidez era apenas mais um investimento em mão de obra futura, nada além disso. Mariana sabia que aquela risada do coronel escondia uma verdade terrível que apenas ela conhecia. O pai da criança que crescia em seu ventre não era um feitor qualquer, nem um companheiro da senzala. Era alguém muito mais próximo do coronel do que ele jamais poderia imaginar. E esse segredo pesava sobre seus ombros como as correntes que seus antepassados haviam carregado nos navios negreiros que os trouxeram para aquela terra. 6 meses antes, numa noite sufocante de verão, algo acontecerá que mudaria o curso de suas vidas para sempre. A Casa Grande recebia uma visita importante. O sobrinho do coronel, Rafael Mendes, que viera da capital para passar algumas semanas na fazenda. Rafael era tudo o que o tio não era. Aos 28 anos, ele possuía uma sensibilidade refinada,
estudará direito em São Paulo e nutria ideias abolicionistas que mantinha discretamente guardadas quando estava na presença do tio. Desde o primeiro momento em que viu Mariana, Rafael ficou fascinado. Não apenas por sua beleza, mas pela dignidade silenciosa com que ela se movia pela casa, pela inteligência que brilhava em seus olhos quando pensava que ninguém estava olhando. Ele começou a procurar desculpas para conversar com ela, pedindo água quando não tinha sede, solicitando que ela lhe trouxesse livros da biblioteca que não pretendia ler. Mariana, inicialmente cautelosa, foi aos poucos se permitindo responder a essas aproximações. As conversas começaram inocentemente. Rafael perguntava sobre a rotina da fazenda, sobre as histórias que sua mãe contava sobre a África, sobre os cantos que ela murmurava enquanto trabalhava. Mariana, surpresa com um interesse genuíno, começou a se abrir. Ela falava sobre seus sonhos impossíveis de liberdade, sobre o livro que encontrara escondido no sótão e aprenderá a ler sozinha à luz de velas, sobre a saudade que sentia da mãe, falecida 3 anos antes. Uma noite, quando a casa estava silenciosa e o coronel viajara para a vila vizinha para tratar de negócios, Rafael procurou Mariana na despensa onde ela guardava os mantimentos. O que começou como mais uma conversa transformou-se em algo mais profundo. Rafael confessou que havia se apaixonado por ela, que via nela não uma escrava, mas uma mulher extraordinária aprisionada por um sistema cruel. Mariana, dividida entre o medo e um sentimento que não ousava nomear, tentou resistir. Mas quando Rafael a beijou, algo dentro dela cedeu. Eles se encontraram secretamente várias vezes durante as 3 semanas em que Rafael permaneceu na fazenda. Eram momentos roubados da madrugada, sussurros no escuro, toques proibidos que desafiavam todas as leis escritas e não escritas daquela sociedade. Rafael prometia libertá-la, levá-la para a capital, casar-se com ela quando conseguisse convencer a família. Mariana queria acreditar, mas conhecia o mundo melhor do que aquele jovem idealista. Sabia que promessas eram luxos que pessoas como ela não podiam se dar ao direito de confiar. Quando Rafael partiu, levou consigo pedaços do coração de Mariana e deixou uma semente crescendo em seu ventre. Ele prometeu voltar em 2 meses, mas os meses se passaram e ele não voltou. As cartas que ele enviava para a fazenda, endereçadas ao coronel, nunca mencionavam Mariana. Ela não sabia se ele havia esquecido suas promessas ou se simplesmente não encontrara coragem para enfrentar o tio e a sociedade. Quando descobriu a gravidez, Mariana tomou a decisão de nunca revelar a verdadeira paternidade da criança. Seria seu segredo, sua proteção para o filho que estava por vir. Após rir da gravidez de Mariana, o coronel Augusto tomou uma decisão que demonstrava tanto sua crueldade quanto seu senso prático distorcido. Mariana não poderia mais trabalhar na Casa Grande em seu estado. Seria mandada para Senzala, onde viveria até o parto e, depois, retornaria ao trabalho, desta vez nos cafezais, com a criança amarrada às costas como faziam todas as outras mulheres escravizadas. A mudança da Casa Grande para a Senzala foi brutal para Mariana. Acostumada com os lençóis limpos do quarto de empregada nos fundos da casa principal, com 3 refeições diárias e trabalho protegido do sol, ela se viu subitamente jogada numa realidade que conhecia apenas de longe. A senzala era um barracão comprido, dividido em pequenos cubículos escuros onde famílias inteiras se amontoavam. O chão era de terra batida, o teto gotejava quando chovia, e o cheiro de suor, fumaça e miséria humana impregnava cada canto. Foi ali que Mariana conheceu verdadeiramente a força das mulheres que sempre vira de relance. Tia Benedita, uma africana de quase 70 anos que fora trazida ainda criança nos porões de um navio negreiro, tornou-se sua guardiã não oficial. Com rugas profundas desenhando mapas de sofrimento em seu rosto, mas olhos que ainda brilhavam com uma sabedoria ancestral, Benedita ensinou Mariana a sobreviver. Mostrou-lhe quais ervas colher para fortalecer o bebê, como esconder pequenas porções de comida para os dias em que a fome apertava mais, como proteger a barriga durante o trabalho forçado. Porque, sim, mesmo grávida, Mariana tinha que trabalhar. O coronel não fazia concessões. Todas as manhãs, antes do nascer do sol, ela se juntava às outras mulheres na caminhada até os cafezais. Lá, sob o sol implacável,
Ela colhia os grãos vermelhos até suas mãos sangrarem e suas costas gritarem de dor. A barriga crescente tornava cada movimento uma agonia, mas parar significava o chicote, e Mariana faria qualquer coisa para proteger a criança que carregava. As outras mulheres da senzala, inicialmente desconfiadas dessa mucama que sempre viverá na casa grande, aos poucos foram se abrindo. Rosa, uma jovem mãe de 3 filhos, compartilhava suas magras rações quando via Mariana desmaiando de fome. Joana, que tinha o mesmo nome da falecida mãe de Mariana, cantava canções africanas à noite para acalmar os bebês e os espíritos inquietos. E Maria das Dores, cujo nome carregava toda a tristeza de uma vida de sofrimento, contava histórias sobre partos anteriores, preparando Mariana para o que estava por vir. Foi nesse ambiente de solidariedade feminina forjada no fogo do sofrimento compartilhado que Mariana encontrou uma força que não sabia possuir. Ela percebeu que sua educação, sua capacidade de ler e escrever aprendida secretamente, poderia servir a um propósito maior. À noite, à luz fraca de um lampião, ela começou a ensinar às outras mulheres. Não apenas a ler e escrever, mas a sonhar. Falava sobre liberdade, sobre um mundo diferente, sobre a humanidade que o sistema escravista tentava arrancar delas a cada dia. Essas reuniões noturnas eram perigosas. Se fossem descobertas, o castigo seria severo. Mas algo estava mudando naquele pequeno grupo de mulheres. Elas estavam redescobrindo sua própria humanidade, reclamando pedaços de suas identidades que haviam sido sistematicamente negadas. E no centro disso tudo estava Mariana, com sua barriga crescente, carregando não apenas uma criança, mas uma semente de resistência que começava a germinar nos corações daquelas mulheres esquecidas. Enquanto Mariana se adaptava à dureza da vida na senzala, mudanças estavam ocorrendo no mundo exterior que afetariam profundamente o destino de todos na fazenda São Sebastião. Um novo padre havia sido designado para a paróquia local, substituindo o antigo pároco que havia falecido. Padre Vicente era um homem diferente dos religiosos que tipicamente serviam naquela região. Ordenado recentemente, aos 35 anos, Padre Vicente havia passado anos estudando em seminários progressistas onde as ideias abolicionistas encontravam eco nas interpretações mais humanitárias das Escrituras. Ele chegará àquela província com uma missão que ia além de ministrar missas dominicais. Queria usar sua posição para, dentro dos limites possíveis, aliviar o sofrimento dos escravizados e plantar sementes de mudança nas mentes dos fazendeiros. Sua primeira visita à fazenda São Sebastião aconteceu num domingo ensolarado de maio. O coronel Augusto, homem de aparências e tradições, fazia questão de que todos os seus escravizados comparecessem à missa mensal que era celebrada na capela da fazenda. Não por devoção religiosa genuína, mas porque isso demonstrava seu status e, supostamente, civilizava os cativos. Naquele dia, Padre Vicente viu pela primeira vez a extensão da fazenda e o número impressionante de pessoas escravizadas que viviam ali. Durante a missa, seus olhos percorreram os rostos dos presentes. Os escravizados ficavam nos fundos da capela, de pé, enquanto o coronel e seus feitores ocupavam os bancos da frente. Foi quando seu olhar encontrou Mariana. Mesmo de longe, ele percebeu algo diferente nela. Talvez fosse a maneira como ela mantinha a cabeça erguida apesar da barriga proeminente de 7 meses de gravidez, talvez fosse a intensidade em seus olhos que sugeriam uma vida interior rica, escondida sob a superfície da submissão forçada. Após a missa, seguindo uma tradição, o coronel ofereceu ao padre um café na casa grande. Durante a conversa, Padre Vicente, com cuidado calculado, começou a sondar as opiniões do coronel sobre a escravidão. Augusto, como esperado, defendeu veementemente a instituição, argumentando sobre direitos de propriedade, economia e até usando distorções bíblicas para justificar o sistema. Mas o padre também notou algo interessante. Quando o assunto se voltou para sua família, o coronel ficou visivelmente emocionado ao falar sobre a esposa e o filho que perderá. Padre Vicente era perspicaz. Ele percebeu a humanidade enterrada sob as camadas de crueldade do coronel. Decidiu que sua missão ali seria não confrontar diretamente, mas lentamente despertar essa humanidade adormecida. Começou a fazer visitas regulares à fazenda,
sempre sob o pretexto de assuntos religiosos. Aos poucos, foi ganhando a confiança de Augusto, tornando-se uma das poucas pessoas com quem o coronel mantinha conversas longas. Durante essas visitas, o padre também fazia questão de caminhar pela senzala, levando bênçãos e, secretamente, conforto e esperança aos escravizados. Foi numa dessas caminhadas que ele conversou pela primeira vez com Mariana. Impressionado com sua articulação e inteligência, ele descobriu que ela sabia ler. Isso abriu uma nova possibilidade. Padre Vicente começou a lhe emprestar livros discretamente, obras que falavam sobre dignidade humana, sobre justiça, sobre fé verdadeira que não servia à opressão. Mariana e Padre Vicente desenvolveram uma amizade cautelosa mas significativa. Ele se tornou seu confessor não apenas espiritual, mas também emocional. Foi a ele que ela finalmente contou a verdade sobre a paternidade de seu filho. O padre ficou chocado, mas também compreensivo. Ele prometeu guardar o segredo, mas também começou a traçar um plano. Rafael Mendes precisava saber sobre o filho que estava por vir. A questão era como alcançá-lo sem despertar suspeitas do coronel. O inverno chegou trazendo suas noites frias para a fazenda São Sebastião. Mariana estava agora em seu 9º mês de gravidez, sua barriga enorme tornando cada movimento uma tarefa hercúlea. O coronel, fiel à sua natureza cruel, apenas recentemente havia dispensado Mariana do trabalho nos cafezais, não por compaixão, mas porque ela havia desmaiado 3 vezes numa única semana, atrapalhando o ritmo da colheita. Na noite de 15 de julho, quando a lua estava cheia e o ar tinha aquela quietude que precede grandes acontecimentos, as dores começaram. Mariana estava deitada em sua esteira na senzala quando sentiu a primeira contração rasgar seu corpo. Tia Benedita, que dormia próximo, acordou imediatamente com o gemido sufocado da jovem. Chegou a hora, menina, disse a anciã, sua voz carregando a calma de quem já havia assistido dezenas de partos naquele mesmo chão de terra batida. As mulheres da senzala se mobilizaram com a eficiência de uma operação militar bem treinada. Rosa correu para buscar água limpa. Maria das Dores começou a preparar as ervas que ajudariam com as dores e limpariam o bebê. Joana acendeu velas e começou a cantar baixinho as canções ancestrais que se acreditava ajudavam as mães a trazerem seus filhos ao mundo. Tia Benedita assumiu o comando, suas mãos experientes já posicionando Mariana na posição adequada. O parto foi longo e difícil. Mariana gritava, mordia um pedaço de madeira que lhe haviam dado, suava apesar do frio da noite. Horas se passaram. Do lado de fora da senzala, alguns homens escravizados montavam guarda discreta, garantindo que nenhum feitor viesse perturbar o processo. Era uma das poucas vezes em que a comunidade escravizada podia exercer alguma autonomia sobre suas vidas, mesmo que apenas sobre o nascimento de uma nova criança que já nascia condenada à escravidão. Na Casa Grande, o coronel Augusto havia sido vagamente informado por um feitor que a escrava Mariana estava em trabalho de parto. Ele mal registrou a informação, apenas resmungando algo sobre a esperança de que fosse um menino forte para trabalhar nas plantações em alguns anos. Virou-se na cama e voltou a dormir, completamente alheio ao drama que se desenrolava a poucas centenas de metros de sua cama confortável. Mas havia alguém na fazenda que não conseguia dormir. Padre Vicente havia passado aquela noite na fazenda, a convite do coronel para jantar, e terminara ficando no quarto de hóspedes. Algo o inquietava. Talvez fosse intuição, talvez fosse a mão de uma providência na qual ele acreditava firmemente. Ele se vestiu discretamente e saiu da Casa Grande, caminhando em direção à senzala guiado pelos cantos baixos que vinham de lá. Quando o Padre Vicente chegou à senzala, foi recebido com olhares surpresos mas gratos. Tia Benedita o deixou entrar, e ele se ajoelhou ao lado de Mariana, segurando sua mão, rezando baixinho, oferecendo palavras de encorajamento. Sua presença trouxe um conforto inesperado não apenas para Mariana, mas para todas as mulheres ali presentes. Era raro que alguém de fora testemunhasse esses momentos íntimos de suas vidas. Finalmente, quando o céu começava a clarear no horizonte, anunciando o alvorecer de um novo dia, o bebê nasceu. Era um menino. Mas quando tia Benedita limpou o pequeno rosto do recém-nascido e o trouxe para a luz da lamparina,
Todos no cubículo ficaram em silêncio. O bebê tinha a pele clara, muito mais clara que a de Mariana, e traços que eram inconfundivelmente europeus. Não havia como esconder ou negar. Aquela criança era filha de um homem branco. Padre Vicente olhou para Mariana, que segurava seu filho contra o peito com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele entendeu imediatamente as implicações terríveis daquilo. Quando o coronel visse o bebê, haveria perguntas. Perguntas cujas respostas poderiam destruir vidas. O padre tomou uma decisão naquele momento. Ele precisava enviar uma mensagem urgente para Rafael Mendes na capital. O jovem precisava saber que tinha um filho, e que tanto o bebê quanto sua mãe estavam em perigo. Os primeiros dias após o nascimento foram tensos na fazenda São Sebastião. Mariana permaneceu na senzala, recuperando-se do parto, com o pequeno Miguel, como ela o chamara secretamente, amamentando em seus braços. As mulheres haviam formado um círculo protetor ao redor dela, tentando adiar o inevitável momento em que o coronel viria ver o novo investimento nascido em sua propriedade. Mas a realidade não podia ser evitada indefinidamente. No 5º dia após o nascimento, o coronel Augusto, acompanhado de seu feitor principal, finalmente apareceu na entrada da senzala. Era procedimento padrão. Ele sempre inspecionava os bebês nascidos entre seus escravizados, avaliando-os como um fazendeiro avalia filhotes de animais de criação. Forte? Fraco? Teria valor futuro? Quando Mariana foi trazida à sua presença com o bebê nos braços, o coronel inicialmente nem olhou direito para a criança. Estava dando instruções ao feitor sobre a colheita. Mas então, quase distraidamente, seus olhos pousaram sobre o menino. E ele parou no meio da frase. Seu rosto, normalmente impassível, passou por uma série de expressões. Confusão, incredulidade, e então uma raiva crescente que fez suas veias saltarem no pescoço. Quem é o pai dessa criança? A pergunta saiu como um rugido que fez até o feitor recuar alguns passos. Mariana, abraçando seu filho com mais força, manteve os olhos baixos, silenciosa. Responda, o coronel berrou, sua mão já indo para o chicote que sempre carregava no cinto. As outras mulheres que estavam por perto se encolheram, sabendo que testemunhariam uma violência terrível. Mas antes que o chicote pudesse tocar Mariana, uma voz calma mas firme ecoou do outro lado do pátio. Coronel Augusto, podemos conversar em particular? Era Padre Vicente, que havia permanecido na fazenda desde o nascimento, esperando exatamente por esse momento. Sua intervenção não era apenas corajosa, era estratégica. Ele sabia que o coronel, por mais cruel que fosse, mantinha aparências diante de figuras religiosas. O coronel, respirando pesadamente, olhou para o padre e então de volta para Mariana. Com um esforço visível para controlar sua fúria, ele acenou bruscamente com a cabeça. Leve essa mulher e essa criança de volta para a senzala. Ninguém toca neles até eu decidir o que fazer. Então virou-se para o padre, vamos conversar na casa grande. Na sala de estar da casa principal, rodeado por retratos de ancestrais e móveis importados da Europa, o coronel serviu-se de uma generosa dose de conhaque antes de enfrentar o padre. Você sabe de algo sobre isso, padre? Porque aquela criança é claramente. Ele não conseguiu terminar a frase, como se pronunciar as palavras em voz alta tornasse a situação ainda mais real. Padre Vicente escolheu suas palavras cuidadosamente. Ele não podia mentir, mas também não podia trair a confiança de Mariana completamente. Coronel, posso apenas dizer que julgar essa mulher com severidade seria precipitado. Há circunstâncias que o senhor desconhece. O coronel o encarou com desconfiança. Que circunstâncias? Ela foi forçada por algum feitor? Porque se foi, eu o enforcarei pessoalmente. Não tolero que minha propriedade seja. Não foi um feitor, o padre interrompeu suavemente. E não foi força. Foi algo mais complicado. O silêncio que se seguiu era pesado. O coronel girava o copo de conhaque em sua mão, seu cérebro trabalhando, fazendo conexões. Um dos trabalhadores então? Um livre que passou pela fazenda.
Padre Vicente balançou a cabeça lentamente. Alguém mais próximo de casa, coronel. Foi então que algo clicou na mente de Augusto. Ele lembrou das semanas em que seu sobrinho Rafael havia visitado a fazenda, 6 meses antes do nascimento. Lembrou de como Rafael sempre pedia que Mariana especificamente o servisse, de como ele parecia procurar desculpas para estar onde ela estava. Na época, Augusto havia atribuído isso à educação refinada do sobrinho, sua tendência a tratar os escravizados com uma suavidade desnecessária que o tio considerava fraqueza. Rafael. O nome saiu como um sussurro áspero. Foi meu sobrinho. Não era uma pergunta. O padre não precisou responder. Seu silêncio era confirmação suficiente. O coronel ficou de pé bruscamente, a cadeira caindo atrás dele. Sua face estava vermelha, as mãos tremendo. Aquele moleque, como ele se atreve? Em minha própria casa? Com minha propriedade? A fúria estava dando lugar a algo mais complexo, uma mistura de traição, vergonha e, talvez, uma pontinha de algo que poderia ser considerado dor. Nos dias que se seguiram à descoberta, a fazenda São Sebastião tornou-se um lugar ainda mais tenso do que o normal. O coronel Augusto trancou-se em seu escritório, bebendo mais do que de costume, oscilando entre acessos de raiva e períodos de silêncio sombrio. Mariana foi confinada à senzala com ordens estritas de que ninguém deveria falar com ela, exceto para fornecer o estritamente necessário para sua sobrevivência e a do bebê. Padre Vicente permaneceu na fazenda, recusando-se diplomaticamente a partir apesar das insinuações cada vez menos sutis do coronel de que sua presença não era mais necessária. O padre sabia que Mariana e o bebê estavam em perigo real. Na legislação da época, um senhor de escravos tinha poder quase absoluto sobre seus cativos, e um coronel ferido em seu orgulho era ainda mais imprevisível e perigoso. Foi durante uma dessas noites tensas que Padre Vicente tomou uma decisão audaciosa. Ele escreveria para Rafael Mendes. A carta precisava ser cuidadosamente redigida, direta o suficiente para comunicar a urgência, mas vaga o suficiente para não incriminar ninguém caso caísse em mãos erradas. Sentado à luz de velas no quarto de hóspedes, o padre escreveu e reescreveu várias vezes antes de ficar satisfeito com o resultado. Prezado Sr. Rafael Mendes, a carta começava formalmente. Escrevo-lhe em meu papel pastoral para informar sobre assuntos de consciência que acredito serem de seu interesse. Uma alma sob meu cuidado espiritual encontra-se em situação delicada, tendo trazido ao mundo uma criança que muito se beneficiaria de orientação e proteção de alguém com meios e autoridade moral. Tratam-se de circunstâncias que envolvem sua família mais diretamente do que possa imaginar. Peço encarecidamente que visite a fazenda São Sebastião com a maior urgência possível, pois há decisões que precisam ser tomadas antes que seja tarde demais. Com orações por sua pronta vinda, Padre Vicente. O padre confiou a carta a um viajante que passava pela região e que, mediante pagamento modesto, concordou em entregá-la pessoalmente na capital. Agora era apenas questão de esperar e rezar para que Rafael respondesse ao chamado. Mas enquanto a carta viajava os longos quilômetros até a cidade, a situação na fazenda estava se deteriorando rapidamente. O coronel Augusto finalmente emergiu de seu escritório com uma decisão tomada. Ele mandou chamar o traficante de escravos mais próximo. Sua intenção era clara: venderia Mariana e o bebê para uma fazenda distante, possivelmente no norte do país, onde nunca mais ouviria falar deles. Era sua forma de resolver o problema, eliminando tanto o lembrete da traição do sobrinho quanto a fonte de sua humilhação. Quando o padre Vicente soube dos planos através de um feitor mais compassivo, ele correu para confrontar o coronel. Não pode fazer isso, Augusto. Separar uma mãe de seu filho, vender uma criança tão pequena, isso é uma monstruosidade mesmo pelos padrões da escravidão. O coronel o encarou com olhos frios. É minha propriedade, padre. Faço o que quiser. E aquela mulher e aquela criança não são mais bem-vindas em minhas terras. E se eu lhe disser, o padre jogou seu último trunfo, que essa criança é seu sangue? Seu único herdeiro de sangue vivo. O coronel riu amargamente. Herdeiro? Essa criança é um bastardo,
fruto de uma união ilícita entre meu sobrinho tolo e uma escrava. Não tem direito a nada meu. Mas havia algo em sua voz, uma nota de incerteza, que deu esperança ao padre. Padre Vicente pressionou. Você perdeu sua esposa, seu filho. Todos os anos você vai ao cemitério. Eu vejo você lá. Você coloca flores, conversa com as lápides. Você vive sozinho nesta casa imensa, cercado de riqueza mas sem família. E agora Deus lhe dá uma segunda chance, uma criança do sangue de sua irmã, uma extensão de sua linhagem, e você a jogaria fora por orgulho. Foi um argumento arriscado, tocando nas feridas mais profundas do coronel. Por um momento, o padre pensou ter ido longe demais. O coronel ficou lívido, sua mão apertando o copo com tanta força que parecia que ele quebraria. Mas então, surpreendentemente, sua postura enrijecida começou a ceder. Ele se sentou pesadamente na poltrona, de repente parecendo muito mais velho que seus 52 anos. Saia, ele disse finalmente, sua voz cansada. Deixe-me pensar. Padre Vicente obedeceu, mas antes de sair, deixou uma última semente. Pelo menos espere até que Rafael chegue. Dê-lhe a chance de assumir sua responsabilidade. Depois disso, faça o que sua consciência mandar. O coronel não respondeu, apenas acenou com a mão em um gesto de desmissão. Passaram-se 2 semanas tensas. O traficante de escravos havia sido informado pelo coronel para retornar em um mês, uma espécie de execução adiada. Mariana vivia num estado de terror constante, abraçada ao pequeno Miguel, cantarolando canções de ninar enquanto lágrimas escorriam silenciosamente por seu rosto. As mulheres da senzala tentavam confortá-la, mas todas sabiam que havia pouco que pudessem fazer contra a vontade de um coronel. Tia Benedita havia se tornado uma presença constante ao lado de Mariana, contando histórias dos velhos tempos na África, onde ela era livre, onde crianças brincavam sem medo, onde famílias não eram arrancadas umas das outras e vendidas como gado. Mantenha a fé, menina, ela sussurrava. Os orixás estão vendo. Os antepassados estão vendo. Isso não é o fim da história. Na tarde de uma quinta-feira escaldante, quando o sol parecia querer castigar a terra com seu calor impiedoso, um cavaleiro apareceu na estrada que levava à fazenda. Ele cavalgava com pressa, levantando uma nuvem de poeira vermelha atrás de si. Era Rafael Mendes, que havia recebido a carta do padre e imediatamente deixado tudo na capital para vir até a fazenda do tio. Rafael havia mudado nos meses desde sua última visita. Ainda tinha o rosto bonito e a postura refinada, mas havia algo mais sério em seus olhos agora, como se tivesse finalmente confrontado algumas verdades difíceis sobre o mundo e sobre si mesmo. Durante toda a viagem, ele havia pensado nas possíveis razões para o chamado urgente do padre. E uma possibilidade, que ele mal ousava considerar, continuava voltando à sua mente. Quando Rafael desmontou na frente da casa grande, foi recebido não pelo tio, mas por Padre Vicente, que estava claramente esperando por ele. Graças a Deus você veio, o padre disse sem preâmbulos. Precisamos conversar antes que você veja seu tio. Eles caminharam até a capela, onde poderiam falar com privacidade. Ali, o padre contou tudo: a gravidez de Mariana, o nascimento de Miguel, a reação do coronel, e os planos de vender mãe e filho. Rafael ficou branco como papel. Ele se sentou num dos bancos da capela, a cabeça entre as mãos. Eu quis voltar tantas vezes, padre. Mas meu pai adoeceu, depois morreu, e eu tive que cuidar de minha mãe e das propriedades da família. E então, covardemente, comecei a me convencer de que havia sido apenas um momento de paixão passageiro. Que ela me esqueceria, que seria melhor assim. Sua voz quebrou. Eu fui um covarde. Um completo covarde. Sim, foi, o padre concordou sem tentar suavizar. Mas agora você tem a chance de corrigir isso. A questão é, o que você vai fazer? Rafael levantou a cabeça, e Padre Vicente viu determinação se solidificando em seu olhar. Vou assumir meu filho. Vou tirar Mariana e o bebê daqui. Casar-me-ei com ela se ela me aceitar. Sei o escândalo que isso causará,
Sei que serei deserdado pela família. Mas, essa criança é minha responsabilidade. E Mariana? Ele pausou. Mariana é a única mulher que já me fez sentir que estava vivo de verdade. O confronto entre Rafael e o Coronel Augusto foi épico. Eles se encontraram no escritório, e inicialmente o tio recusou-se a até olhar para o sobrinho. Você me traiu sob meu próprio teto. Desonrou minha casa. E agora tem a ousadia de aparecer aqui. Rafael, no entanto, manteve-se firme. Eu fiz algo errado. Tio. Deveria ter falado com o senhor na época, deveria ter sido honesto. Mas não vou abandonar meu filho. E não vou permitir que o senhor venda Mariana. Permitir? O coronel explodiu. Você não tem autoridade para permitir ou proibir nada. Ela é minha propriedade. Rafael respirou fundo. Então estou aqui para comprá-la. E o bebê? Nome seu preço. O silêncio que se seguiu foi pesado. O coronel estudou seu sobrinho por um longo momento. Você realmente faria isso? Arruinaria seu nome, sua posição social, por uma escrava. Ela não é apenas uma escrava, Rafael respondeu com voz firme. Ela é uma mulher extraordinária que merecia um mundo melhor do que este. E sim, eu faria isso. Farei isso. O coronel serviu-se de outro copo de conhaque, suas mãos tremendo ligeiramente. Você é tão tolo quanto eu temia. Tão tolo quanto eu fui uma vez. Essas últimas palavras foram ditas tão baixo que Rafael quase não ouviu. O coronel virou-se para a janela, olhando para os cafezais que se estendiam até o horizonte. Havia uma escrava aqui, anos atrás, antes de eu me casar. Uma jovem bonita que, mas não importa. Segui as regras da sociedade, casei-me bem, construí este império. E o que isso me trouxe? Uma vida solitária numa casa vazia, cercado de riqueza sem significado. Ele pausou, e quando voltou a falar, sua voz estava carregada de uma emoção que Rafael nunca havia ouvido antes. Talvez você seja mais corajoso do que eu jamais fui. O coronel Augusto fez algo completamente inesperado. Ele dispensou Rafael abruptamente, dizendo que precisava de tempo para pensar. Mas em vez de se trancar em seu escritório como era seu costume, ele fez algo que não fazia há anos. Caminhou até a senzala. Os escravizados que o viram aproximar-se pararam o que estavam fazendo, o medo instantâneo visível em seus rostos. O coronel nunca ia à senzala pessoalmente, exceto para castigos públicos. Mariana estava sentada na entrada de seu cubículo, amamentando Miguel quando viu o coronel se aproximando. Ela apertou o bebê contra o peito, o coração disparando, preparando-se para o pior. Mas quando Augusto parou na frente dela, ele não gritou, não ergueu um chicote. Ele simplesmente ficou ali, olhando para o bebê. Olhando realmente, pela primeira vez desde o nascimento. Posso vê-lo mais de perto. As palavras saíram hesitantes, quase como um pedido, não uma ordem. Mariana, confusa e aterrorizada, mas sem escolha real, lentamente virou o bebê para que o coronel pudesse ver melhor. Miguel havia acabado de mamar e estava com aquela expressão de satisfação serena que bebês têm. Seus olhos, ainda indefinidos como são os olhos de todos os recém-nascidos, estavam abertos, olhando ao redor com curiosidade inocente. O coronel ficou parado, imóvel, por um tempo que pareceu uma eternidade. Então, algo extraordinário aconteceu. Seus olhos, tão acostumados a serem duros e impiedosos, começaram a brilhar com lágrimas não derramadas. Ele se parece com ela, murmurou, mais para si mesmo do que para Mariana. Ele se parece com minha irmã quando era bebê. Eu me lembro de segurá-la quando ela nasceu. Eu tinha 7 anos. Mariana mal ousava respirar. Ela estava testemunhando algo que nunca esperou ver. O coronel sendo humano, sendo vulnerável. Ele estendeu um dedo trêmulo, e Miguel, com a inocência instintiva dos bebês, agarrou-o com sua mãozinha minúscula. Esse simples gesto desfez algo em Augusto. Uma lágrima, apenas uma, escapou e rolou por sua face envelhecida. Ela era tudo que eu tinha, o coronel continuou,
sua voz baixa e quebrada. Nossa mãe morreu no parto. Nosso pai era distante. Eu cuidei da minha irmã, protegi-a. Quando ela se casou e se mudou, foi como perder um pedaço de mim. E então Rafael nasceu, e era como ter um filho próprio. Eu o amei. Amei até ele crescer e começar a me julgar, a me olhar com desprezo por causa desta fazenda, por causa de como eu vivo. Mariana encontrou sua voz, sabendo que talvez nunca tivesse outra chance como esta. Senhor Coronel, Rafael não o despreza. Ele está confuso, é verdade. Ele vê o sofrimento ao redor e não consegue reconciliar isso com o homem que foi gentil com ele quando criança. Mas ele falou de você com carinho. Sempre. Disse que seu tio foi a figura paterna que ele nunca teve completamente de seu próprio pai. O coronel olhou para Mariana pela primeira vez como se realmente a visse, não como propriedade, mas como uma pessoa. Você o ama? Meu sobrinho. Mariana hesitou, depois assentiu lentamente. Sim, senhor. Sei que não tenho direito, que é uma loucura, mas, sim, eu o amo. O coronel assentiu, como se essa confirmação resolvesse algo em sua mente. E esta criança, ele olhou novamente para Miguel. É meu sangue. O único sangue que me resta neste mundo. A única parte de minha irmã que ainda vive. Ele respirou fundo, como alguém prestes a mergulhar em águas profundas. Eu passei esta vida toda construindo este império, acumulando riqueza, exercendo poder. E para quê? Para morrer sozinho numa casa vazia, deixando tudo para ninguém. Ele se virou abruptamente e caminhou de volta para a casa grande, deixando Mariana atônita e confusa, sem saber o que aquela conversa significava. Mas tia Benedita, que havia observado tudo de longe, aproximou-se e colocou sua mão enrugada no ombro de Mariana. Os ancestrais ouviram nossas preces. Menina. Algo está mudando. Algo grande está mudando. Naquela noite, o coronel mandou chamar Rafael e Padre Vicente para seu escritório. Quando os três homens estavam reunidos, Augusto serviu conhaque para todos, um gesto que sinalizava uma conversa entre iguais, não entre senhor e subordinados. Ele bebeu seu copo inteiro de um gole antes de falar. Eu vi o bebê. Vi Miguel. A forma como ele disse o nome, como se já o conhecesse, fez Rafael e o padre trocarem olhares surpresos. Rafael, o coronel começou, sua voz ainda dura mas com uma nova qualidade. Você me desapontou profundamente. Não pela paixão, homens têm paixões. Mas por sua covardia em fugir e não assumir as consequências. Rafael baixou a cabeça, aceitando a repreensão. Mas Augusto continuou, você está aqui agora. Está disposto a assumir. Isso conta para algo. O coronel caminhou até sua mesa e puxou alguns papéis. Eu poderia vendê-los, como planejei. Poderia pegar seu dinheiro e nunca mais pensar no assunto. Mas... Ele pausou, lutando visivelmente com emoções conflitantes. Mas eu estou cansado, Rafael. Cansado de estar sozinho. Cansado de viver sem propósito além de lucro. Aquele bebê é tudo que resta da minha irmã. E por alguma razão que não entendo completamente, não consigo simplesmente descartá-lo. O silêncio no escritório era absoluto. Rafael e Padre Vicente mal ousavam respirar, esperando para ver o que o coronel diria em seguida. Augusto pegou os papéis sobre sua mesa com mãos que tremiam ligeiramente, anos de certezas absolutas desmoronando dentro dele como um edifício que perde suas fundações. Eu vou libertá-los, ele disse finalmente, sua voz baixa mas clara. Mariana e Miguel. Vou assinar a carta de alforria agora, esta noite. Rafael levantou-se de um pulo, incrédulo. Tio, você está falando sério? O coronel assentiu lentamente. Mais sério do que já estive sobre qualquer coisa. Mas há condições. Ele olhou diretamente para Rafael, seu olhar penetrante recuperando um pouco de sua antiga intensidade. Você vai se casar com ela. Não uma união informal, não uma situação vergonhosa mantida em segredo. Um casamento de verdade, na igreja, diante de Deus e dos homens.
Padre Vicente será a testemunha. Sei o escândalo que isso causará, sei que a sociedade os crucificará. Mas se você realmente a ama como diz, enfrentará isso. Rafael não hesitou nem por um segundo. Sim, sim, 1000 vezes sim. Eu me casarei com ela, assumirei meu filho, enfrentarei qualquer consequência. O coronel assentiu, satisfeito com a firmeza da resposta. E a segunda condição, ele continuou, sua voz ficando ainda mais tensa, é que vocês permaneçam aqui, nesta fazenda, pelo menos por alguns meses. Quero conhecer Miguel. Quero vê-lo crescer, mesmo que por pouco tempo. Padre Vicente, que havia permanecido silencioso até então, finalmente falou. Coronel Augusto, o que você está fazendo aqui é extraordinário. É um ato de verdadeira redenção. Mas devo perguntar, e os outros? Os mais de 100 homens, mulheres e crianças que ainda estão escravizados nesta fazenda. O coronel virou-se para o padre, e por um momento pareceu que ele voltaria à sua antiga dureza. Mas então seus ombros caíram. Eu não posso libertá-los todos de uma vez. Seria a ruína financeira completa. Esta fazenda, toda a economia dela, está construída sobre esse pecado. Ele passou a mão pelo rosto, de repente parecendo exausto. Mas prometo isto, não haverá mais separação de famílias. Não haverá mais castigos cruéis. E gradualmente, ao longo dos anos, darei cartas de alforria. Começarei pelos mais velhos, pelos que já me serviram por décadas sem nada em troca exceto sofrimento. Não era liberdade imediata para todos. Não era justiça completa. Mas era um começo, e tanto Rafael quanto o Padre Vicente sabiam que era mais do que poderiam ter esperado. É um começo, o padre disse suavemente. Deus vê os corações que se voltam para a luz, mesmo quando o fazem tarde na vida. O coronel riu amargamente. Tarde, padre, eu tenho 52 anos. Passei praticamente toda a minha vida adulta perpetuando este sistema. Não há redenção completa para alguém como eu. Sempre há tempo para a redenção, Padre Vicente respondeu com convicção. Sempre. O coronel não pareceu convencido, mas começou a assinar os papéis sobre sua mesa. A carta de alforria de Mariana. A de Miguel. Documentos transferindo uma quantia considerável de dinheiro para Rafael como presente de casamento. Com cada assinatura, era como se ele estivesse se libertando de correntes invisíveis que ele mesmo havia forjado ao longo de décadas. Quando terminaram toda a papelada, já passava da meia-noite. O coronel se levantou pesadamente de sua cadeira. Rafael, vá até a senzala. Conte a ela. Mas diga que eu gostaria de vê-los amanhã, os três. Aqui na Casa Grande. Como família. Sua voz quebrou na última palavra, e lágrimas finalmente começaram a escorrer livremente por seu rosto envelhecido e endurecido. Rafael abraçou seu tio, e pela primeira vez em anos, Augusto permitiu-se retribuir o abraço. Eles ficaram assim por um longo momento, dois homens separados por gerações e filosofias, mas unidos pelo sangue e agora, por uma criança que representava a esperança de algo melhor. Quando Rafael chegou à senzala, encontrou Mariana acordada, incapaz de dormir pela ansiedade. Ele ajoelhou-se diante dela e, com voz cheia de emoção, contou-lhe tudo. Mariana ouviu em silêncio, mal acreditando no que escutava. Livre, ela sussurrou, como se tivesse medo de que pronunciar a palavra em voz alta a fizesse desaparecer. Você e Miguel, livres, Rafael confirmou, segurando suas mãos. E se você me aceitar, nos casaremos. Eu sei que a abandonei, sei que não mereço seu perdão, mas... Mariana silenciou-o colocando um dedo sobre seus lábios. Lágrimas escorriam por seu rosto, mas pela primeira vez em meses, eram lágrimas de alegria. Sim, ela disse simplesmente. Sim. Ao redor deles, as mulheres da senzala que haviam acordado com a comoção começaram a cantar baixinho, uma melodia africana antiga, uma canção de celebração e esperança. No dia seguinte, um dia ensolarado que parecia abençoado pelos próprios céus,
aconteceu algo inédito na fazenda São Sebastião. Mariana, carregando Miguel, caminhou pela porta da frente da casa grande, não como escrava, mas como convidada. O coronel Augusto a recebeu pessoalmente, e quando ela estendeu Miguel para ele segurar, ele o pegou com a delicadeza de alguém segurando algo infinitamente precioso. Olhando para aquele pequeno rosto, o coronel Augusto finalmente permitiu-se sentir tudo o que havia reprimido por décadas. A dor, a solidão, o arrependimento, mas também a esperança. Esperança de que talvez não fosse tarde demais, de que talvez ainda pudesse fazer alguma diferença, de que talvez, apenas talvez, pudesse encontrar redenção nos anos que lhe restavam. Bem-vindo à família, Miguel, ele sussurrou para o bebê, suas lágrimas caindo sobre o rosto sereno da criança. Bem-vindo à família. E naquele momento, na fazenda São Sebastião, sob o mesmo sol que tinha testemunhado tanta crueldade e sofrimento, algo novo nasceu. Não apenas uma criança livre, mas a possibilidade de que mesmo os corações mais endurecidos podem amolecer, que mesmo os piores sistemas podem começar a desmoronar, e que o amor, em suas formas mais inesperadas, pode ser a força mais transformadora de todas. Rafael e Mariana se casaram uma semana depois numa cerimônia simples mas profundamente significativa na capela da fazenda, com Padre Vicente oficializando e o coronel Augusto como testemunha. Foi o primeiro casamento entre um homem branco de família proprietária e uma mulher negra recém-libertada naquela região, causando escândalo entre os fazendeiros vizinhos, mas também plantando uma semente de mudança que, com o tempo, floresceria. E assim, o coronel que riu da escrava grávida terminou chorando de alegria ao segurar seu bisneto nos braços, descobrindo, tarde na vida mas não tarde demais, que a família não é definida pela cor da pele ou posição social, mas pelos laços invisíveis do amor que nos conectam uns aos outros na grande tapeçaria da humanidade.